Deus. Nós estamos continuando a nossa série, seguindo os passos de Jesus, e o título da mensagem de hoje é Servindo com Humildade. Amém. Nós estamos felizes por cada vida que está aqui nessa noite, também por todas as pessoas que nos assistem na live, no Instagram. É um privilégio estarmos na casa do Senhor. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus está dizendo, né? Bem-aventurados, felizes os humildes. E é característico de Jesus Cristo a humildade. Porque Jesus Cristo, ele, Filho do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desceu à terra, se fez carne, viveu entre nós, tudo por amor. E muitas pessoas analisam e olham para a vida de Jesus Cristo, muitas pessoas falam, poxa, eu queria ter a autoridade de Jesus. Mas poucas pessoas dizem, eu queria ter a humildade de Jesus. A gente às vezes olha muito para os milagres, pelas maravilhas que Jesus fez, que são tremendas e realmente maravilhosas, mas Jesus impactou milhares e milhares de vidas, milhões e bilhões de vidas até os dias de hoje, por causa da humildade dele. Glória a Deus. Pela maneira como ele tratava as pessoas, sempre com muito amor. E a gente vê, né, Jesus ele não foi humilde, ele não se tornou humilde no tempo que ele esteve aqui na terra. Jesus ele já era humilde nos céus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda as suas características. Ele era assim nos céus. Ele continuou sendo assim na terra, humilde. E a gente tem que se espelhar nisso, nessa humildade de Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas confundem humildade com a situação econômica da pessoa. E não tem absolutamente nada a ver. Não é porque uma pessoa tem uma condição financeira, porque a pessoa é pobre, ou porque a pessoa não teve uma formação intelectual, não teve oportunidade de estudar, não, essa pessoa é uma pessoa humilde. Isso não tem nada a ver com a humildade da palavra de Deus, com a humildade de Jesus Cristo. A humildade de Jesus Cristo é diferente. A humildade de Jesus Cristo, ela nasce no amor. Porque quando a gente tem revelado no nosso interior esse amor de Jesus Cristo, é muito mais fácil a gente ser humilde. E a humildade é uma característica que nós temos que buscar enquanto estivermos vivos aqui na terra. É algo que a gente deve perseguir constantemente, porque é uma característica que era clara em Jesus Cristo, a humildade. E nós precisamos ser humildes como Jesus Cristo era humilde. E a humildade não é uma autopiedade, uma autocomiseração, né? Pobre de mim, né? Ai, ui, né? Coitado de mim. Isso não é humildade. A humildade não se caracteriza, né, por estarmos assim no sentimento de miséria, quão miserável que eu sou, coitado de mim. Isso não é humildade. A humildade, uma das expressões que podem caracterizar a humildade, pode ser assim, a gente pode dizer assim, não é pensar menos de você, mas é pensar menos em você. Porque o oposto da humildade é a soberba, é o orgulho. E quanto mais nós pensamos em nós mesmos, em relação ao eu, né, o ego, mais estamos dando espaço para a soberba e para o orgulho nas nossas vidas. E é exatamente o oposto do que é a humildade. E a gente vê, né, quanto mais a gente pensa em ajudar o próximo, em se preocupar com a pessoa que está ao nosso lado, quando a gente começa a parar de olhar mais para nós mesmos e olhar para quem está próximo, quem precisa de ajuda, mais a gente vai exercitar e desenvolver essa humildade. Na semana passada, foi notícia em tudo quanto é lugar, nos jornais, na internet, né, o falecimento da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. E falaram muito sobre as características dela, uma mulher que, apesar de ser uma monarca, né, uma rainha, sempre expressou, se manifestava humildade, falando com os súditos, né, lá na Inglaterra, com pessoas do mundo todo, sempre sendo gentil na maneira de tratar as pessoas. E falaram tanto especificamente do reinado dela, né, que foi o mais longo da Inglaterra, 70 anos, e no meio disso tudo destacaram também a história de Luís XIV, que por coincidência foi quem teve o reinado mais longo.
Só que Luís XIV, ele começou o reinado dele com 5 anos de idade. E ele faleceu com 77, então ele teve 72 anos de reinado. A Rainha Elizabeth começou o reinado dela com 25 anos, já começou como governante, diferente de Luís XIV, que começou como uma criança, né? Tinha lá um regente que administrava a França. E é curioso, né, a distinção entre esses dois monarcas, né? A Rainha Elizabeth, claro, que a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né, onde hoje o rei não tem tanta função, até existe a expressão, né, é uma rainha da Inglaterra, porque tem muita posição, mas não tem tanto poder de execução, né, no dia a dia. E a gente vê o Luís XIV, né, um rei absoluto, e tinha uma expressão que ele usava, que era o Estado sou eu. Ele se dizia que ele era a própria manifestação do Estado, como se eu mando em tudo aqui, as coisas se confundem, se misturam. E você vê a consequência, né, de uma pessoa gentil, humilde, apesar de todos os problemas e críticas que existem à monarquia. Elizabeth II passou todos esses anos, né, ganhando popularidade. E qual a consequência, o resultado dos sucessores de Luís XIV? Acabaram na guilhotina, né, Luís XVI, e acabou a monarquia, veio a Revolução Francesa. Então a gente vê um contraste, né, entre uma pessoa que procurou exercitar a humildade ao longo da sua vida e um rei que sempre procurou exercitar, né, na verdade exercitou a soberba. E a gente tem um exemplo de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Glória a Deus, mais poderoso que qualquer rei que já passou na face da terra. Glória a Deus. E a palavra de Deus que ele se despiu de toda a sua majestade e veio viver entre nós. Aleluia. E a gente vê as características de Jesus, né? Sempre tratando bem as pessoas, sempre com muito amor. E é nele que a gente tem que se espelhar. Ele é o nosso exemplo de rei. Porque ele não ficou aqui, né, falando da sua grandeza. E os israelitas esperavam aquele rei que viesse com toda a autoridade para derrubar, né, os romanos. E não, Jesus com toda a humildade estabeleceu um reino de amor aqui na terra. Filipenses 2, versículos 5 a 8 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Em Mateus 20, versículo 28, diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A gente vê, né, que exemplo, ele veio para servir. E muitas vezes a gente nota como a falta de humildade prejudica a gente alcançar várias graças e bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se a gente às vezes deixa de escutar a voz do Espírito Santo de Deus, a gente está sendo soberbo. Porque a manifestação plena da humildade é reconhecer que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Glória a Deus. É reconhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente às vezes fica selecionando. Não, Deus pode entrar na minha vida nessa área, mas nessa daqui não. Essa daqui quem manda sou eu. Quem determina como as coisas serão feitas sou eu. Eu que mando nesse pedaço aqui da minha vida. Deus não. A gente pode não estar falando expressamente dessa forma, mas o nosso sentimento, o nosso coração, na nossa mente, às vezes é esse. A gente permite que Deus entre em certas áreas, mas em outras não. Basicamente isso é falta de humildade. Porque a gente não está reconhecendo a plenitude de Deus, né, em todas as áreas da nossa vida. A gente permite certas áreas, mas outras não. Isso é soberba. Isso é orgulho da nossa parte por não permitir que Deus entre em todas as áreas da nossa vida. E a gente tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que se exaltaram e acabaram sendo humilhadas. Porque a palavra de Deus diz, né, aqueles que se humilharem serão exaltados, os que se exaltarem serão humilhados. E uma história que eu gosto muito, a história
de uma jovem israelita, e a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria. Em 2 Reis, capítulo 5, a palavra de Deus conta a história de Naamã. E Naamã, comandante vitorioso, né, o líder do exército da Síria, descobriu que estava com lepra. E aquele homem muito importante estava com uma doença que naquela época era uma doença fatal, né? Não existia cura para a lepra. E ele se viu naquela situação. E provavelmente por ser um excelente guerreiro, né, um brilhante comandante, ele continuou como comandante do exército da Síria. E ali estava ele naquela situação terrível, e dentro da sua casa estava morando uma menina de Israel que veio para a sua casa porque ela foi escravizada. A Bíblia não fala qual a idade dela, mas diz apenas que era uma menina. E ela foi levada para a casa de Naamã, e ela estava conversando com a esposa de Naamã e falou: olha, lá na minha terra, em Samaria, tem um profeta que pode curar o seu marido. E a esposa de Naamã escutou aquilo, foi logo falar com Naamã. Naamã, quando soube, contou para o rei da Síria, e o rei da Síria falou: claro, vamos resolver isso. Se lá na Síria tem alguém que pode te curar, vão para Israel, né? Vão para Samaria falar com esse profeta que pode te curar. E o rei da Síria escreveu uma carta, porque ele não conhecia esse profeta, que era o profeta Eliseu. E ele escreveu uma carta endereçada para o rei de Samaria, né, o rei de Israel. E lá se foi aquela carta, e quando aquela carta chegou para o rei de Israel, ele rasgou as suas vestes, porque basicamente o que aquela carta dizia é: estou mandando aqui alguns presentes, né? Estou mandando aqui o meu servo, o meu comandante, porque eu quero que você cure ele. E quando Eliseu soube dessa história, que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, porque ele ficou morrendo de medo de aquilo ser uma pegadinha do rei da Síria, ele está maluco? Ele está achando que eu vou conseguir curar um homem leproso? E Eliseu ficou sabendo e disse: pode mandar ele vir falar comigo, porque ele vai saber que existe profeta em Israel. E a gente vê, aquele homem era um homem orgulhoso, né, Naamã, soberbo, e ele primeiro estava recebendo o conselho de uma jovem que era uma escravizada dentro da sua casa. Ele estava escutando um conselho de uma jovem que era de um povo conquistado. Ele foi até, né, de certa forma, já estava se humilhando de estar seguindo aquele conselho, mas ele estava desesperado. E mesmo do alto da sua soberba, né, do seu se achava, né, o Naamã, e ele foi lá e estava atrás da cura. E acabou que ele sim foi até a casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu nem recebeu ele na porta. Olha, mais uma humilhação para ele, né? Não foi nem ele abrir a porta, colocar as mãos sobre ele. Simplesmente falou: olha, vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Mais uma humilhação. E ele ainda falou: poxa, tem rios maravilhosos lá na Síria, em Damasco. Por que eu tenho que mergulhar nesse rio aqui sujo, esse Rio Jordão? E ele ficou muito chateado. Mas a gente vê a mão de Deus tratando uma pessoa soberba, porque ele teve que ser humilhado com a lepra, teve que ser humilhado tendo que ir até Israel, teve que ser humilhado porque não foi nem recebido na porta pelo profeta Eliseu, e foi humilhado também porque teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Deus permite que a gente às vezes seja humilhado, porque Ele nos ama. Deus tinha um propósito na vida de Naamã. E Deus não quer que a gente seja humilhado, mas no tratamento celestial, Ele permite às vezes certas circunstâncias nas nossas vidas que nos fazem baixar a nossa crina, né? Baixar ali, a gente às vezes está sem perceber, indo por um caminho de soberba, e Deus permite circunstâncias que nos fazem colocar os nossos joelhos em chão e clamar pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Quantas vezes, situações, cada um de nós já não passou na nossa vida assim? Porque a soberba e o orgulho é muito sutil.
Se a gente se descuidar, ela vai querer tomar espaço nas nossas vidas. O próprio diabo foi lançado aqui na terra porque ele queria ser igual a Deus. Ele não se contentou em ser lá um anjo de luz, né, que estava ali na presença de Deus, responsável pela área de louvor nos céus. Ele quis ser igual a Deus. E a soberba é o raiz de todo o pecado, e a soberba se opõe à humildade, é exatamente o contrário. Por isso que Deus quer tanto que nós aprendamos com Jesus Cristo, seguindo os seus passos e aprendendo a sermos humildes. E eu queria falar aqui, o primeiro ponto, né, dessa mensagem é: o amor nos leva a servir com humildade. E a gente está aqui, a gente vê nessa história de Naamã, como o amor daquela jovem foi fundamental, né? Porque ela podia muito bem, esse comandante aí que morra de lepra, mas não. Ela exercitou o amor de Deus na vida daquele comandante, por causa do amor dela. Ele foi salvo da lepra e foi curado. O segundo ponto é: a gratidão e a humildade caminham juntas. Não dá para viver com humildade se a gente não tiver um coração de gratidão. E a gente vê que mesmo Jesus Cristo sendo Filho de Deus, ele tinha um coração de gratidão. Jesus sempre agradecia pelo alimento. A gente vê quando ele fez a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, ele agradeceu a Deus. A gente vê em Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é de bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E Jesus sempre agradecia. Jesus agradeceu a Deus porque ele revelou a verdade às pessoas comuns. Está lá em Mateus 11:25, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, mas as revelou aos pequeninos. Ele agradeceu por isso. Jesus agradeceu também porque as suas orações foram respondidas. Quando Jesus estava prestes a ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai, ele disse, Jesus levantando os olhos disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Quer dizer, antes de Lázaro ressuscitar, Jesus já estava agradecendo pela resposta de oração que ele fez a Deus. E Jesus orava e falava com o Pai constantemente. E a oração nos aproxima de Deus. E ele sempre agradecia. E mesmo diante do sofrimento, da expectativa ali de enfrentar a morte, Jesus Cristo agradeceu. Estava ali celebrando a ceia do Senhor com seus discípulos, e ele agradeceu ao Pai pelo pão, pelo vinho que representava ali o sangue de Jesus Cristo. O terceiro ponto dessa mensagem é: o orgulho é inimigo da humildade. E a gente vê em Provérbios capítulo 16, 18, diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. O autor C.S. Lewis, ele dizia: o orgulho é uma mentalidade contrária a Deus, é anti-Deus, né? O orgulho se opõe a Deus. E as pessoas orgulhosas, elas tendem a não aceitar críticas, elas costumam se achar melhores do que as outras, estão sempre se comparando: ah, mas eu faço isso melhor, eu sou melhor que essa pessoa, eu deveria estar no lugar dela, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a pessoa orgulhosa tem essa característica, porque ela vive na base do eu, do egoísmo, porque ela só pensa em si, e às vezes a pessoa faz isso inconscientemente. Ela acha que ela se preocupa com os outros, mas na verdade suas ações, as suas palavras mostram o contrário. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ou seja, Paulo está dizendo que a gente não deve se considerar melhor do que ninguém.
Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Uma característica da pessoa que não tem humildade no coração é o julgar. Porque ela se julga melhor do que os outros, está sempre apontando o dedo para as outras pessoas. Em vez de olhar para si mesma, né, e falar o que eu tenho que melhorar diante do meu Deus. O que eu tenho de oportunidade aqui na minha vida de me aperfeiçoar mais em Jesus Cristo. Então o orgulho, né, faz isso, a gente querer julgar as outras pessoas. Em Mateus capítulo 23, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O reino de Deus, ele vai contra a cultura desse mundo. No mundo hoje, o que mais vê são as pessoas buscando glória e exaltação. E no reino de Deus, as coisas funcionam da maneira oposta. Deus está observando você lá no seu quarto. Deus está te observando quando você está chorando sozinho. Amém. Deus está te observando quando você está no seu carro, no trabalho, às vezes sofrendo, angustiado, preocupado com o que você tem pela frente. Tem gente que já entrou aqui apavorado com a semana que vem, como é que vai ser. Mas Deus dá graça aos humildes de coração. Glória a Deus. E a humildade na sua vida se manifesta quando você coloca diante de Deus todas essas dificuldades, esses problemas. Se você fica, não, eu vou resolver, essa bronca é minha, eu vou ter que encarar esse problema essa semana. Deus não se agrada disso. Deus, ele gosta quando você abre o seu coração para ele e fala: Deus, eu preciso da sua ajuda. Sem você eu não consigo. Eu preciso do seu apoio, da sua graça, da sua misericórdia sobre a minha vida nessa semana e em todos os dias da minha vida. Deus, ele fica feliz quando a gente exercita essa humildade. Ele se agrada muito disso. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa palavra aqui, se opõe aos orgulhosos, é uma palavra, o verbo se opor, né? É um verbo que no original é usado também para fins militares. Imagina, um exército está vindo, outro exército está se opondo àquele exército que está vindo. E quando nós somos orgulhosos, nós estamos afastando a graça de Deus, porque é o que está dizendo aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Ele não está concedendo graça aos orgulhosos, está concedendo graça aos humildes de coração. E a gente vê uma história linda também na palavra de Deus, a história de Nabucodonosor, que era um rei que comandava o império da Babilônia, mandava em tudo, e era temente a Deus de certa forma, mas continuava vivendo em pecado, distante dos caminhos de Deus, adorando outros deuses. E um belo dia ele teve um sonho, e esse sonho era um sonho em que ele via uma árvore enorme, e essa árvore era tão grande que alcançava os céus, e em cima dessa árvore ele viu vários animais que se alimentavam, e ele pediu a Daniel que revelasse, você que tem intimidade com Deus aí, Daniel, que já revela sonhos e tem profecias e visões, o que isso quer dizer? Daniel ficou estarrecido quando ele viu aquilo que o rei estava contando para ele sobre o sonho, porque aquele sonho contava também que aquela árvore seria cortada, e aquela árvore simbolizava o próprio rei Nabucodonosor, que era um rei que dominava quase que todo mundo naquela época, e as aves e animais que se alimentavam na copa daquela árvore eram os povos que ele dominava. E aí Daniel trouxe uma palavra para ele e falou assim: olha, está aqui em Daniel capítulo 4, versículo 27, Daniel deu um conselho para o rei. Falou: olha, o que eu escutei, o que eu vi é terrível contra a sua vida. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Daniel não tinha nem certeza, ele falou talvez, porque Daniel, quando escutou e teve a revelação de Deus, sabia que era uma determinação, era um decreto de Deus contra a vida de Nabucodonosor, mas mesmo assim Daniel, porque tinha muito respeito, amava aquele rei, falou: olha, vou te dar um conselho,
deixa a tua maldade, muda os teus caminhos, ajuda os necessitados. Conselhos de humildade, né? Porque ele sabia, Daniel, a soberba que havia no coração de Nabucodonosor. E o tempo passou e Nabucodonosor não escutou o conselho de Daniel. E a gente vê em algumas passagens na palavra de Deus em que Deus muda o rumo de certas decisões que ele tinha tomado. Como, por exemplo, quando Davi fez o censo, né? O IBGE lá no povo de Israel. Davi foi lá e mandou contar quantas pessoas tinha em Israel. E Deus não queria que ele fizesse isso. E aí veio um anjo e começou a ceifar várias vidas lá em Israel. Mas Davi se prostrou, pediu perdão a Deus e Deus mudou o rumo, mandou o anjo parar. Daniel talvez no seu coração imaginasse que Deus talvez pudesse mudar o rumo em relação a Nabucodonosor. Mas o que aconteceu? A soberba continuou enraizada no coração de Nabucodonosor. E a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele se opõe aos soberbos. O que aconteceu? Nabucodonosor caiu e durante 7 anos ele viveu como um animal. Ele perdeu a consciência, vivia como um louco na relva, saiu do palácio e ficou ali durante 7 anos vivendo quase como um indigente, andando ali pela grama, se alimentando do que tinha por ali. A Bíblia fala que se comia até grama. E depois de 7 anos, Deus permitiu que ele recobrasse a consciência. E depois de 7 anos, ele diz em Daniel capítulo 4, versículo 36, naquele momento voltou-me o entendimento. Eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus não quer humilhar ninguém. Mas quando a pessoa se exalta, quando a pessoa começa a se colocar com soberba e arrogância na sua vida, Deus, por amor, às vezes permite que aquela pessoa seja, como aconteceu com Nabucodonosor, humilhada, para que ela possa se lembrar quem é Deus e o que Deus pode fazer por ela. Tem uma parábola na palavra de Deus também, que é a parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou, e diz assim, Lucas 18, no versículos de 9 a 14, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, orava quietinho. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha a arrogância desse fariseu. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo. Olha que postura mais arrogante, né? O publicano estava ali adorando a Deus, foi ao templo buscar a presença de Deus, assim como o fariseu, e ele falando mal do publicano. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Foi o próprio Jesus que contou essa parábola e deu esse exemplo de quem bate no peito. Quantas vezes a gente está julgando a pessoa, adúltero, ladrão, corrupto, e a gente acha que os nossos erros, os nossos pecados são menores, ou nós não somos, né, não estamos no mesmo estágio daquela pessoa. O julgar é um pecado terrível. O simples fato de a gente estar julgando o outro, a gente está se colocando na posição de Deus. Só Deus pode julgar as pessoas, nós não temos a capacidade de julgar ninguém. Somos tão pecadores como qualquer outra pessoa.
Nós estamos de pé pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça e perdão. A salvação encontramos por causa de Jesus Cristo. E o último ponto da mensagem é como desenvolver a humildade. O primeiro passo é admitir as fraquezas. Admitir que nós temos fraquezas. Essa é a humildade principal, né? Reconhecer nossos erros. Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho fraquezas. E você apresenta as suas fraquezas diante de Deus. Abra o seu coração. Deus não vai ficar chocado com a sua fraqueza, Ele já conhece. Por mais que você tente esconder, ou faz de conta que eu não tenho essa fraqueza, Deus está vendo. Ele conhece o que você pensa, Ele te conhece desde que você se levanta até quando você vai dormir. Ele está vendo o seu dia inteiro, Ele sabe aquilo que você sonha. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Então por que esconder de Deus as suas fraquezas, os seus erros? Abra o seu coração para Deus, fale com Ele. João 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É reconhecer: Deus, sem você eu não consigo fazer nada. Eu preciso de você todos os dias da minha vida, o tempo todo. 2 Coríntios 12, 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. E a gente fica às vezes com a autopiedade, autocomiseração. Eu sou fraco, eu sou miserável. Jesus não morreu na cruz do Calvário por um fraco. Ele morreu na cruz do Calvário por você. A fraqueza que nós temos aqui na terra não significa que nós somos fracos sem Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos capacita a viver em novidade de vida, a viver em vitória. Nós todos temos fraqueza natural, porque somos humanos, falhos, sujeitos a pecar, a errar. Mas Jesus Cristo é a nossa força, Ele nos fortalece. Nós precisamos estar também abertos a correções, a perdoar. E por último, a humildade é uma escolha. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículos de 5 a 6, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que o versículo 6 aqui de 1 Pedro 5, 6 está dizendo: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tem o tempo devido para tudo. Várias vezes a gente está passando por temporadas de humilhação aqui na terra, que a gente não aguenta mais, mas nós não temos que nos sentir humilhados pelas circunstâncias, mas temos que nos humilhar diante de Deus, abrindo nosso coração a Deus com relação à nossa incapacidade, a nossa dependência total em Deus. Quando Deus vê seus filhos orando e agindo dessa forma, Deus abre o seu coração, para o seu filho com amor, derramando da sua graça e trazendo exaltação no tempo certo. Amém. Por último, eu queria ler aqui Mateus 25, 23. Vou pedir para todos se colocarem em pé, por favor. Mateus 25, 23. A palavra de Deus diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aleluia. Jesus, Ele quer que a gente aperfeiçoe nosso caráter aqui na terra. E que enquanto a gente estiver aqui, Ele quer trabalhar no nosso eu. Na verdade, Ele quer crucificar o eu na cruz de Cristo, a cada dia. E essa crucificação do eu é um trabalho que temos que fazer diariamente, apresentando a nossa vida a Ele, dizendo: Deus, eu reconheço que eu sou dependente de Ti. Eu não consigo sozinho, Senhor, eu preciso do Teu avivamento na minha vida. Eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida a cada dia.
Vamos orar, vamos colocar os nossos corações em Deus agora. Pai querido, nós te agradecemos, porque Tu és o exemplo máximo, Senhor, de humildade para nós. Nós te agradecemos, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que a Tua graça, ela basta para cada um de nós. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe o que vai passando no coração de cada pessoa. E obrigado, Deus, porque o Teu amor por nós é incomparável, é inigualável. Tanto é que o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Pai querido, nessa noite, se tem alguém aqui que tem lutado com a soberba, com orgulho no coração, como cada um de nós enfrenta e tem que estar enfrentando, clamando pela graça e pela misericórdia de Deus a cada dia, para que a gente possa viver uma vida de humildade como Jesus Cristo viveu aqui na terra. Senhor Deus, nos capacita nessa noite, Pai, a viver em humildade e a buscar essa humildade que Jesus Cristo teve quando andou aqui na terra. Senhor Deus, que a soberba e orgulho não domine nenhum de nós, mas que nós possamos viver uma vida de glória em glória no amor de Jesus Cristo, Senhor. Que a gente possa ver o próximo com os olhos de Jesus Cristo, com os olhos de amor, não com os olhos de julgamento, de soberba, de juízo. Quem somos nós, Senhor? Mas a Tua graça nos sustenta e nos fortalece. Pai querido, quero apresentar a vida daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E que nessa noite, se você ainda não teve um encontro com Jesus e você quer entregar a sua vida, que você possa orar essa oração. Pai querido, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, e abro o meu coração para que você possa entrar na minha vida. Perdoa os meus pecados e faça algo novo na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.